A gente continua conversando sobre casa aberta, palavra, oração e comunhão, e já tivemos, nos dias anteriores, o André falando na segunda-feira, um tema que tem sido essencial para a gente nesse tempo, né, sobretudo nesse ano, que é uma mudança de eixo que a gente vem, anunciando na nossa igreja, né, onde o enfoque deixa de ser, os grandes eventos, as grandes movimentações, para a gente ir concentrando cada vez mais energia, tempo, recurso nessa intencionalidade do discipulado. Jesus deu uma ordenança aos seus discípulos: "Vão e façam discípulos". A gente, como discípulo de Jesus, faz um monte de coisa que Jesus não pediu. E que são coisas legais, são boas, são bacanas, dão frutos legais também, mas às vezes a gente só não faz o que Jesus pediu. Talvez seja por isso que Jesus só pediu uma coisa: "Vão e façam discípulos", já falando: "Eu vou pedir uma coisa e esse povo vai fazer tudo menos essa uma coisa", né. Então o desafio que o André trouxe para nós na segunda é apresentar essa mudança de eixo. Inclusive eu falei para o André, falei: "Esse é um tema que a gente tem que falar, 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 e quando achar que todo mundo entendeu, falar, 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 falar". Porque isso é muito difícil. Por exemplo, a gente já vem conversando sobre isso nas reuniões pastorais e com os presbíteros, né, e alguns outros líderes, já há alguns anos, não é de hoje. E é interessante que pelo menos há uns 3 anos já, a gente vem sendo mais intencional nesse desafio de, enxugar a agenda da nossa igreja pra gente ter tempo para caminhar com a liderança, formar discípulos, né, concentrar nossa energia nisso. E era interessante porque nos anos anteriores a gente falava o ano inteiro sobre isso, e quando chegava na hora de apresentar o projeto, e o planejamento do ano seguinte, nossa, um monte de evento, um monte de data, um monte de aí no outro ano a gente falou: "Temos que enxugar, temos que reduzir". "Não, entendemos". Aí ia lá apresentar um monte de data, eu falo: "Gente, será que a gente não consegue?" É muito forte, né, e quem ah, cresceu a vida e passou bom tempo na igreja, sabe que é uma coisa quase natural, a gente sai fazendo um monte de coisa, e nem sempre foca naquilo que é essencial, naquilo que de fato Jesus chamou a gente para fazer. Então o André falou sobre isso na segunda, na terça-feira aprofundou a ideia do que é o discipulado, como é que a gente tem trabalhado isso, esse tema, essa perspectiva dessa intencionalidade, dessa caminhada, rumo ao amadurecimento. Ontem o Fábio Ito apresentou para a gente de uma forma bem, densa e bem legal, assim, a questão da teologia da comunhão, né, a base bíblica da gente, desenvolver o discipulado, não como um programa onde você tem lá 10 encontros e ao fim você dá lá check, 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 ok, terminou, vai com Deus, segue a sua vida e acabou. Não nesse sentido, né, mas o discipulado dentro da perspectiva bíblica, que é essa caminhada onde o fim é a gente poder falar como Jesus falou para os seus discípulos, né: "Eu já não chamo mais vocês de servos, mas sim de amigos", né. E hoje a ideia é a gente falar sobre, os pequenos grupos. Como é que o pequeno grupo se encaixa nesse movimento, e pegar um pouco da visão que a gente tem, né, a visão da Iba Viva para os pequenos grupos e como, a gente pode aproveitar esse movimento que já tem na Iba Viva, já é consolidado, para nesses ambientes de encontros nas casas, promovermos cada vez mais de forma intencional essa mudança de eixo e essa relação profunda de intimidade, com Deus e com o próximo. Então a palavra hoje ela tem o objetivo de trazer
uma lembrança, né, e um relembrar aos líderes de pequenos grupos. Então, se você está aqui e é líder de pequeno grupo, você vai relembrar algumas coisas que a gente já falou, e obviamente vai também se despertar para outras coisas, né, que a gente vai conversar aqui. É também uma oportunidade de realinhar expectativas com quem participa do pequeno grupo. Talvez você está aqui e não é líder de pequeno grupo, mas participa de um pequeno grupo, e a fala de hoje, ela pode te ajudar em muito a focar a sua expectativa sobre o que de fato é o pequeno grupo, onde você está participando e como você pode contribuir, como você deve contribuir com o pequeno grupo. E para aqueles que não participam de pequeno grupo, não sabe se isso é para comer, se é para beber, o que que é um pequeno grupo, né, vai ser sem dúvida um encorajamento para se engajar e se envolver nesse movimento. E eu quero começar com uma pergunta para você pensar, como você enxerga os pequenos grupos? Se você está vindo de outra igreja, está visitando a gente, talvez na sua igreja isso tivesse um outro nome, né, célula, coinonia, mas quando a gente fala de pequeno grupo, a gente fala de um grupo pequeno que se reúne durante a semana nas casas, com constância, com uma certa frequência, em volta de um tema, estudando o texto bíblico, e a partir disso trilha uma caminhada de comunhão, de desenvolvimento de relacionamentos. Então, como você enxerga um pequeno grupo? O que que é um pequeno grupo para você? Quais são as suas definições de pequeno grupo? Quando você vai participar de um PG, qual a sua expectativa ou quais são as suas expectativas? Eu tentei trazer aqui 2 grupos de respostas, né. Um primeiro, que não reflete muito aquilo que a gente entende biblicamente quanto pequeno grupo, né, e um segundo, o que a gente entende o que seria, uma forma mais bíblica, um pequeno grupo. Eu tentei trazer algumas respostas baseado em conversas, né, que a gente tem ao longo aí da nossa jornada de igreja, com pessoas que participam do pequeno grupo, às vezes procuram um pequeno grupo. Então talvez você se identifique com uma dessas respostas, tá? Não estou falando de você, fique em paz, fique tranquilo, mas, tentei sintetizar algumas respostas fruto de algumas conversas. Num primeiro momento, o que eu identifico como, respostas, talvez superficiais ou que não reflitam de fato, de forma bíblica, o que um pequeno grupo representa, são respostas do tipo: o PG é uma rede de relacionamentos. Então, não é incomum alguma pessoa chegar e falar: eu queria um PG para eu ter ali uma rede de contatos", né. E tem, diversas expectativas. Tem aquela expectativa de formar amizade, o que é legal, é sempre bem-vindo. E tem gente que já é mais focado. Não, tem algum pequeno grupo de empresários? Eu queria ali me juntar, sabe, eu acho que seria legal fazer um grupo ali, um networking, né, de gente ali que pensa igual, que trabalha, que opera no mesmo segmento, né. Isso em certo sentido, traz uma perspectiva, né, ou uma concepção de que existe ali uma expectativa de que o pequeno grupo seja uma rede de relacionamento apenas, né, onde a gente se encontre para fazer network, para ter contato, até mesmo para desenvolver relacionamentos e amizades. Há aqueles também que entendem que o pequeno grupo é uma reunião da igreja, é mais uma programação da igreja. A Eba Viva tem pequenos grupos, então a gente precisa participar, ela é uma reunião da igreja. Tá lá dentro do programa, toda terça, toda quinta, toda segunda, né, e invariavelmente quando a gente lida com um pequeno grupo dentro dessa perspectiva, ou sendo participante, ou sendo líder, a nossa reação, quando a gente lembra que tem um pequeno grupo é mais ou menos assim: "Ai, amanhã tem pequeno grupo. Nossa, não acredito. Ixi, será que alguém vai cancelar? Ô Senhor, cancela aí o PG aí, em nome de Jesus." Aí o líder até fala: "Gente, será que amanhã vamos ter? Talvez? Como vocês estão, né?"
vira aquele negócio que ao longo do tempo vai ficando pesado, porque é mais uma programação da igreja. Então, gente, na segunda a gente já foi lá para assembleia, na quarta teve a capacitação. Amanhã vai ter mesmo, gente, tá confirmado, né? E tadinho do líder que tem que sair catando o cavaco. Ô, gente, vamos formar um quórum mínimo aqui para a gente poder ter o encontro, né? Aqueles que enxergam um pequeno grupo como mais uma reunião da igreja. Há também aqueles que enxergam um pequeno grupo como um local para ser servido. O cara chega 5 minutos depois que o pequeno grupo começou, sai 5 minutos da arrumação da casa, né? Da arrumação coletiva. Geralmente ele vai com uma família que tem 3 filhos e mais a esposa, e ele leva um pão de queijo, né, e põe na mesa lá, e os filhos comem tudo. O pessoal está sempre procurando alguém para disponibilizar a casa, para cuidar da escala, e ele: Não sei, não é comigo, não vi, não estou aqui". Ele vai para não ser visto, ele vai para não ser notado, ele vai no pequeno grupo porque ele quer ser servido das relações, ele quer ser servido, às vezes, até mesmo do churrasco, do rolê, e tem inclusive aqueles que só vão nas datas especiais, né. O cara não aparece em nenhum encontro, mas quando a confraternização é o primeiro a confirmar: "Opa, eu tô lá". Falo: "Não, o irmão continua, eu achei que ele já tinha morrido, ele tá presente, né". Que bom, vamos lá, irmão. Há uma lógica de consumo religioso, que não tem a ver só com a igreja, né, do sujeito que vem para a igreja só para consumir um culto legal, uma palavra legal, mas isso também é forte demais e passa às vezes na relação do pequeno grupo, né. Aqueles que procuram um pequeno grupo por uma relação de afinidades. E de novo aqui, né, alguns desses elementos não necessariamente são errados, né. Então aqueles que falam: "Poxa, eu queria um pequeno grupo com, pais com filhos pequenos, eu queria um pequeno grupo com pais de pet, tem um pequeno grupo de pais de samambaia", tem assim, aí a gente vai estratificando a igreja, né. E o grupo de afinidade é legal, isso não é de novo, né, necessariamente algo ruim, mas há um problema quando a gente vai estratificando muito a igreja, e vai perdendo a capacidade de, desenvolver grupos diversos, onde você tem criança, você tem um idoso, você tem alguém que está se preparando para casar e pode sentar com alguém que já tem 50 anos de casado, que vai falar para você: "Pensa bem, hein, meu filho, cuidado, viu". Brincadeira, vai encorajar, obviamente: "Não, pode vir, é legal, a água está quentinha, pode pular". Enfim, é legal essa diversidade na relação da igreja, mas há aqueles que, vão procurando grupos a partir das afinidades, seja de idade ou seja até mesmo de gosto, né. Eu quero um pequeno grupo onde, eu conheça as pessoas, eu goste das pessoas, né. E há também aqueles que assim, de forma bem genuína, procuram um PG pela comida. Eu sou desse grupo aqui, tá, gente, assim, eu preciso confessar. Eu gosto de uma boa comida, né, então e tem pequenos grupos que, assim, se especializam. Eles fazem, cada encontro é quase que ali um chefe gourmet, cada um traz uma comida, um prato diferente. Eu já fui participar de pequeno grupo que eu fui com uma roupa normal, eu falei: "Gente, por que que ninguém me avisou que era para vir com outra roupa aqui?". Porque, assim, aquela mesa montada, tudo assim, do bom e do melhor. Há aqueles que vão pela comida e pela boa conversa, o que também é uma coisa boa, não necessariamente errado. O problema é quando, a nossa expectativa faz com que o pequeno grupo se torne apenas isso, ou isso se torne um fim. Há PGs que às vezes, relegam a questão do estudo, da palavra, do compartilhar, da oração, e vão, sem perceber, pouco a pouco, se tornando um grupo de conveniência, né.
pessoal vai sentando, vai conversando. "Ah, vamos fazer aqui o momento da palavra rapidinho, vai. Legal, agora vamos lá, abre aí, Aí começa a festa. Mas como que a gente pode, de fato, sobretudo diante do que a gente ouviu nesses últimos dias, pensar pequeno grupo, tanto da perspectiva do líder quanto da perspectiva do participante? E novamente, muitos desses itens que eu coloquei aqui são legais e são lícitos, o problema é quando eles se tornam um fim em si mesmo, né. Ou quando eles impedem ou falam mais alto, e impedem a gente de ver o pequeno grupo como um ambiente discipulado, como um ambiente, onde a gente pode, já que dedicamos esse dia e essa agenda para isso, vamos aproveitar aqui para sermos intencionais no discipulado. E é muito interessante isso, porque às vezes muitos líderes eles ficam afligidos com o número de participantes do pequeno grupo. A gente fala assim: "Pô, Caleb, no grupo do WhatsApp lá tem 15 pessoas, mas quando a gente vai fazer o encontro tem 5. Pô, o pessoal não vem, a gente fala, parece que o pessoal não quer". Às vezes tem grupo que, tem encontro que só tem 3 pessoas, né. Se a gente trabalha o pequeno grupo dentro de uma perspectiva apenas de relacionamento, de quanto mais gente melhor, de assim, cada encontro é uma festa, sem essa perspectiva de discipulado, a gente olha a questão da quantidade como uma pressão. Não veio muita gente. Mas quando a gente muda a perspectiva, encara o pequeno grupo como discipulado, a gente até se alegra quando vem menos gente. Legal, são 3 pessoas que tem? Então, vocês estão aqui firmes? Vamos fechar essa agenda? Então a gente vai seguir. E 3 pessoas, é legal, porque assim, a gente tem mais liberdade para falar, tem mais intimidade para conversar, a gente pode abrir o coração, a gente pode, falar coisas mais profundas que talvez num grupo com 10, 15 pessoas a gente não conseguiria. A questão da quantidade não passa a exercer mais pressão, porque mudou uma chave, a gente identifica aquele ambiente como um ambiente de discipulado. Se tem uma pessoa, tá ótimo, né, porque não dá pra gente discipular a gente mesmo, mas se tem alguém, chegou, então é isso aí, a gente vai caminhar junto com essa pessoa. A gente pode, ao invés de pensar o discipulado como uma reunião da igreja, pensar o discipulado como a igreja em reunião. E talvez você fale assim: "Pô, Caleb, isso aí você só trocou a palavra de lugar, né". Mas na verdade são conceitos diferentes. Uma coisa é uma reunião da igreja, uma coisa é uma programação da igreja, uma coisa é uma atividade da igreja, outra coisa é a igreja em reunião, outra coisa é a igreja em atividade. E isso aqui a gente vai explorar um pouco mais no segundo bloco. Mas a rigor, quando a gente tem essa consciência de que a igreja está em reunião, a questão não é o local, mas é o ajuntamento. Porque se a gente entende ali na primeira perspectiva a reunião da igreja, a gente olha a corrida da arca, por exemplo, como uma atividade da igreja. É uma reunião da igreja. O povo, inclusive, cancelou o culto. Nem teve culto porque eles foram lá correr. O batismo é uma reunião da igreja. Nem teve culto porque eles foram lá para aquela programação. Mas quando a nossa lógica muda e a Bíblia nos dá base para isso, e a gente passa a entender que, na verdade, é a igreja que está em reunião, a gente entende que a corrida da arca não é uma programação da igreja. Mas é a igreja reunida ali. A igreja está reunida. A liturgia é diferente, o jeito é diferente, mas é a igreja reunida. O batismo não é uma programação apenas da igreja, mas é a própria igreja reunida ali. O pequeno grupo não é uma programação da igreja, mas é a igreja reunida naquela casa. A igreja está ali.
Então é possível a gente superar apenas o pequeno grupo como uma programação da igreja e pensar que ali é de fato a igreja de Jesus, reunida também. Ao invés de vermos o pequeno grupo como um local para ser servido, encararmos o pequeno grupo como um local para servir. E é claro, a gente reconhece que existem momentos na nossa caminhada com Jesus que a gente só precisa sentar e ouvir e ser cuidado. Isso é completamente saudável e natural e normal. E a gente precisa reconhecer isso, que há irmãos que vêm entre nós que a gente tem que falar: "Irmão, esse ano você só vai sentar e só vai ouvir, vai ser servido, vai ser cuidado. Fique em paz, você não vai fazer nada, não vai levar uma cadeira, porque você precisa ser cuidado". Mas a gente não pode viver sempre nesse modelo. Então a gente precisa encarar o pequeno grupo, encarar a igreja, encarar a nossa família como um local para servir. Nós que lideramos, nós que participamos, e isso inclusive ia auxiliar um bocado de líder, né, porque tem muitas vezes que o líder lá começa já no domingo. "Gente, onde que a gente vai fazer o PG esse domingo, essa semana?" Silêncio. "Gente, quem vai cuidar do lanche? Gente, quem pode fazer isso aqui?" Enquanto que nós podemos deixar Deus trabalhar no nosso coração, para a gente ser gente que serve, e antes da pessoa perguntar, a gente diz: "Ó, essa semana é na minha casa, hein. Essa semana eu que cuido disso aqui. Essa semana deixa isso aqui comigo". A gente, pode deixar de ser um grupo de afinidades, embora isso também tenha a sua importância, para a gente dar um passo além e ser um grupo que consiga viver em unidade, mesmo através da diversidade. E tem pequenos grupos e líderes que vêm conversar comigo que eles são intencionais nisso, eles falam: "Cara, o meu grupo, você pode mandar tudo, gente solteira, gente casada, gente com filho. Você viu um cachorro na rua, manda lá pro meu grupo também que a gente vai cuidar dele. Aí a gente vai acolher todo mundo". Fala: "Mas como é que você vai fazer ali o cara com 70 anos, o cara casado, a criança pequena, a criança chorando?". "A gente vai dar um jeito. A gente vai ensinar que igreja é isso aí, igreja não é todo mundo igual, né, o grupo de rico, o grupo de pobre, o grupo A, o grupo B, o grupo da esquerda, o grupo da direita, o grupo, dos idosos, o grupo dos mais jovens, o grupo de gente com filho, sem filho, casa". Não, a gente pode dar um passo além e como o Ito trouxe muito bem ontem, a aprendermos a riqueza, dessa relação com os samaritanos, né, porque na verdade a gente é samaritano, né, para o judeu, né, a gente acha que o samaritano é outro, mas a gente que é aqui os gentios, a grande verdade. Mas o gentio é sempre o de fora, né, mas a gente pode desfrutar essa riqueza de sermos intencionais nisso, de aprendermos a exercer a paciência num grupo que é diverso, né, com gente que é diferente, que pensa diferente, e a gente deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração e produzir essa maturidade, essa partilha de vida, do mais velho ensinando o mais novo, do mais experiente caminhando com o menos experiente. A gente pode pensar pequeno grupo a partir dessa intencionalidade. Não, a gente vai ser um pequeno grupo para a gente acolher e viver o máximo da vida da igreja aqui, né. A igreja não é quando a gente se reúne, não reúne todo mundo, né. A gente vai tentar viver isso também com os seus desafios. E ao invés da gente pensar apenas na questão da comida, da conversa, das confraternizações, a gente pensar nisso também, mas com intencionalidade. Uma coisa que eu tenho, cada vez mais percebido na caminhada pastoral, é que as pessoas falam, mesmo sem falar. As pessoas vão soltando, pistas de inquietações do seu coração, de crises, às vezes até mesmo de tentações, de pecados iminentes, né. Elas vão soltando, é uma brincadeira aqui, é uma fala ali, é um desabafo ali,
Sobretudo nesses momentos de conversa, onde a pessoa está mais solta, está mais livre, né. E a gente precisa exercer e aguçar a nossa perspectiva pastoral de saber ouvir e falar: "Eita, por que que essa pessoa disse isso? Será que tem alguma coisa ali incomodando o coração?". Sermos intencionais nesse sentido, né. Jesus, ele era excelente, assim, nessa tática de aproveitar o espaço da mesa, o tempo de comunhão. Jesus era alguém que comia, bebia, estava junto com todo mundo, foi acusado de ser glutão, beberrão, mas era um cara muito intencional nas conversas, muito intencional nas perguntas, muito intencional nos momentos de mesa. Então é possível a gente, deixar com que o Espírito Santo nos conduza nessa maturidade para que os nossos encontros nas casas, nos pequenos grupos, se tornem esse espaço de discipulado, esse espaço onde a igreja está reunida, esse local e ambiente para servir, esse ambiente de construção de unidade profunda, mesmo com as nossas diversidades de idade, de ideias, enfim, e esse tempo de intencionalidade onde a gente, pode experimentar uma profundidade na relação com Deus e na relação com o próximo. Tem algumas pessoas que eu caminho junto. Eu vou tossir algumas vezes, tá, gente, desculpa. Algumas pessoas que eu caminho numa jornada de discipulado, e geralmente a gente tem algumas etapas, né. Isso é mais ou menos como eu sigo, né. Num primeiro momento a gente tem encontros, semanais, né, a gente abre a Bíblia, a gente lê a Bíblia, vai caminhando em cima de um texto, né, e aí fica assim por 1 ano, 2 anos, e a gente começa a ganhar relacionamento, intimidade, aquela leitura bíblica deixa de ser apenas uma questão informativa e passa a ser também a oportunidade de deixar a Bíblia ler o nosso coração. Aí a gente começa a partilhar a vida, confessar pecados, alegrias, tristezas, etc e tal. Chega um momento, que a própria pessoa que está sendo discipulada começa a discipular outras pessoas, por isso a agenda fica mais difícil, da gente se encontrar semanalmente, a gente passa a se encontrar a cada 15 dias, né, e a gente senta, trabalha algum livro paralelo, trabalha a Bíblia, conversa, enfim, compartilha lutas, alegrias. E chega um momento da caminhada onde a gente vai se encontrando um pouco mais espaçado, 1 vez por mês, e a gente se encontra e a gente não abre mais a Bíblia. E eu lembro que uma vez eu estava caminhando, assim, com um cara e ele falou assim: "Ué, mas quando a gente se encontrava, a gente lia a Bíblia, agora que a gente não se encontra mais espaçado, a gente não lê mais a Bíblia?". Eu falo: "Agora a gente entrou no modo Malaquias 3,16 e Colossenses 3,16". Aí o cara fala: "Que modo é esse, Malaquias 3,16 e Colossenses 3,16?". Malaquias 3,16 vai dizer que os justos conversavam, e o Senhor atentava para as suas conversas. E eu digo, quando a gente se encontra, a nossa conversa é como uma oração. E Colossenses 3,16 vai dizer: "Conversem entre vocês com salmos e cânticos espirituais". A nossa conversa vem a partir das Escrituras. Não que a gente não deva ler a Bíblia, isso é sempre um ponto, importante, mas é possível que a gente desenvolva relacionamentos tão profundos e tão maduros e tão intencionais, onde a nossa conversa é uma oração, Deus está ouvindo. Onde a nossa conversa é uma fala bíblica, mesmo que não se abra o texto bíblico. Ó, você está conversando com a pessoa e você fala: "Calma aí, agora vamos abrir aqui Não, você fala e a sua fala vem a partir e traz salmos e cânticos espirituais. É a construção dessa intencionalidade nas nossas relações, sobretudo nos pequenos grupos. Partindo disso, eu quero trazer aqui aquilo que tem norteado
E quem é líder de pequeno grupo já ouviu isso, eu sei que sabe de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente. Se eu perguntasse aqui para alguém: "Fique em pé, fecha o olho e fala a visão da Ibaviva para pequeno grupo", o líder aqui de pequeno grupo ia falar de forma, assim, tranquila, sem medo de errar. Mas como eu não quero expor ninguém, eu vou ler aqui a visão da Ibaviva para pequeno grupo, que diz assim: "A Ibaviva pensa em pequenos grupos como um meio criado por Deus para experimentarmos e promovermos acolhimento, pastoreio, ensino, evangelismo, comunhão e serviço, com vistas ao crescimento espiritual dos seus membros e à evangelização. Pequeno grupo, a gente entende que é uma via de mão dupla, a gente experimenta e a gente promove. Quem participa do pequeno grupo é chamado para experimentar um ambiente onde Deus trabalha no nosso coração, nos conduzindo à maturidade espiritual, e à evangelização, à proclamação do reino de Deus, ao passo que é um ambiente onde a gente também promove isso. Por isso que não tem como participar de um pequeno grupo, e isso vale também para a igreja, sendo apenas um consumidor. A gente precisa, nos encorajarmos a nós mesmos e encorajar aqueles que estão conosco, nessa jornada. É um caminho onde a gente experimenta e a gente promove, a gente serve. Eu lembro que tempos atrás eu estava conversando com um líder de pequeno grupo e no PG dele ninguém estava nem aí com nada. Ele falava: "Gente, reunião amanhã, quem vem? Gente, precisa de ajuda aqui, nisso aqui", e ninguém falava nada. E aí ele chegou, me procurou e falou: "O que que eu faço?" Falei: "Ó, você faz o seguinte, você manda mensagem no grupo. Na terça que vem é o último encontro que a gente vai ter, depois disso a gente não tem mais encontro, porque eu tô entendendo que vocês estão com a agenda cheia ou tem outras prioridades, ok, isso acontece. Mas o pequeno grupo é um ambiente onde, não é só uma pessoa que se movimenta, é o grupo todo tem que se movimentar." Quando ele colocou isso, 1 minuto depois, a pessoa: "Não, eu tô confirmado, conta comigo, eu tô. Vamos lá gente, bora aí, vamos ressuscitar, não sei o quê." Às vezes a gente tem que ter essa conversa com um pequeno grupo, né, e falar: "Gente, é o seguinte, ó, não são 2 pessoas, uma pessoa que está aqui para servir todo mundo. Isso aqui é um movimento conjunto. A gente experimenta e a gente promove. Quem está afim de abraçar isso, né? Quem está disposto a trilhar esse caminho. E a partir disso a gente, desfrutar desses pilares do acolhimento, do pastoreio, do ensino, do evangelismo, da comunhão, a gente vai falar um pouco mais deles um pouco mais à frente, onde o objetivo não é apenas que a gente cresça em amizade, embora isso seja legal e totalmente bíblico. O objetivo não é apenas que a gente se conheça mais, o objetivo não é que a gente consiga agora organizar viagens de fim de ano juntos, embora isso seja muito bacana, mas o objetivo é a gente olhar um ao outro, né, e falar: "Meu, que legal, a gente está crescendo. Nessa jornada a gente está amadurecendo, a gente está parecendo mais com Jesus. Eu cheguei aqui e eu não sabia nada, mas vocês me pegaram pela mão e a gente começou a caminhar e, nossa, eu tenho aprendido tanta coisa, né. A gente era estranho, mas agora a gente partilha a vida, a gente, conhece as lutas um do outro, né, enfim, a gente tem se desenvolvido nessa jornada. Esse é o objetivo, do pequeno grupo, esse é o objetivo da igreja, esse é o objetivo de tudo que a gente faz, em certo sentido tem a ver com o nosso crescimento na relação com Deus, e na sinalização do seu reino. Partindo disso, eu trouxe algumas pesquisas, né, sobretudo, a maioria, se não me engano, todas elas, né, pesquisas realizadas lá com igrejas e líderes dos Estados Unidos, trazendo alguns dados interessantes acerca do pequeno grupo naquele contexto, mas que servem para nós também, e muitos desses dados a gente consegue identificar inclusive na nossa igreja, né. Então, para a gente ter uma ideia aqui, de como esses pilares, se manifestam de forma prática e como eles trazem crescimento para a igreja, para o grupo, para as pessoas, né. Por exemplo, segundo a Lifeway, numa pesquisa realizada em setembro de 2024,
A participação em pequenos grupos cresceu, isso lá nos Estados Unidos, 47% desde 2020, né, com um aumento mais expressivo ocorrendo no ano de 2024, 2025, pós-pandemia. E aqui o detalhe que eu quero destacar, o que muitos estão chamando de os pequenos grupos são a nova mega church, uma redescoberta que a profundidade espiritual vem através da intimidade relacional. Tem muito a ver com o que o André falou na segunda-feira. Então, a partir dessa pesquisa, uma identificação que foi feita é que há uma procura por essa, e uma redescoberta, inclusive, dessa profundidade espiritual que não vem ou não é vista mais associada a esses grandes movimentos, mas tem sido associada e percebida nesses movimentos mais íntimos, né? De intimidade relacional, de grupos pequenos, né? Então há um crescimento dentro dessa perspectiva. Barna Group, né, esse movimento, e até mesmo de pesquisa, do Barna Group, ele traz bastante dados em relação ao universo protestante, o universo evangélico, né, e um dado interessante que ele traz é que cristãos mais jovens, geração Z e millennials, dizem que relacionamento é mais importante que um bom sermão quando se trata de escolher uma igreja, e isso é interessante, a gente vê sobretudo na nova geração, como a questão da relação, ela conta muito para a vinculação numa comunidade de fé. Isso vai, de encontro com aquilo que o André trouxe também na segunda-feira, da gente pensar como é que a gente pode servir a nossa geração. Se nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, verbalizam essa solidão, percebem, se sentem, como solidão, em estado de solidão, e até mesmo relatam, né, e não é incomum conversar com gente que está na igreja, e eu falar assim: como é que é o seu nome?". "Ah, eu sou fulano de tal", e aí eu falo assim: "Ah, você é membro aqui?". Eu falo: "Sou membro, já faz 5 anos que eu venho aqui". Eu falo: "Eu sei, é claro que eu sei, irmão, só queria ver mesmo se você sabia, se você é membro dessa igreja, né". Porque é possível que a pessoa entre na igreja e saia da igreja, 600 pessoas aqui, ela não é vista, ninguém vê a pessoa, enfim. Então se a gente quer servir a nossa geração, como o texto de Atos fala acerca de Davi, a gente precisa entender que há essa busca por essa questão de relacionamentos, isso é identificado, isso é um dado, né, não apenas nos Estados Unidos, mas aqui também. Outra pesquisa realizada com 1.021 líderes de pequenos grupos nos Estados Unidos dizem que 89% dos líderes afirmam que os participantes estão no mesmo grupo há pelo menos 2 anos. O pastoreio continuado produz frutos. Eu achei isso interessante porque revela a essa capacidade que o pequeno grupo tem de, criar uma relação tão profunda, onde há uma caminhada longeva, né, uma caminhada, que vai se estendendo ao longo dos anos, né. Então não é uma pessoa que às vezes vem e depois vai embora. Obviamente tem esses também, mas há aqueles nos pequenos grupos que permanecem. A gente tem na Ibaviva pequenos grupos de anos e com as mesmas pessoas. Óbvio que isso pode, eh, não gerar uma relação de pastoreio, mas se nós temos um coração aberto e deixamos Deus trabalhar no nosso coração, que privilégio é poder caminhar com uma pessoa, 2, 3, 4 anos, quantas histórias partilhadas, quantas lutas partilhadas, quantas lágrimas trocadas, né, ver a construção, e o crescimento dessa pessoa. Participantes de pequenos grupos demonstra alfabetização bíblica significativamente maior do que aqueles que apenas frequentam o culto. Ou seja, há uma riqueza de participar dos pequenos grupos, porque ali a gente vai aprendendo cada vez mais da Bíblia, pelo menos uma vez pela semana a gente sempre abre a Bíblia, né. Nem sempre porque a gente quer, mas é porque o cara falou: "Lê aí para mim o texto", né. Você vai tendo um relacionamento ali com a Bíblia, muito mais do que às vezes a pessoa que só vem no domingo. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um líder, ele chegou para mim e falou assim: "Caleb, é o seguinte, você está mandando os estudos lá para a gente fazer no pequeno grupo,
Mas no meu pequeno grupo a gente vai ter que pensar numa outra estratégia. Eu falei: "Por quê?". E eu lembro que na época a gente estava estudando, era uma série sobre Abacuque. Ele falou: "Por que eu falei para o povo abrir Abacuque e tinha gente que nem sabia que tinha Abacuque na Bíblia?". A pessoa falou: "Nossa, isso tá na Bíblia?". "Não, tá na Bíblia". E quando a gente foi achar lá, a gente ficou 10 minutos, né, porque Abacuque é daqueles profeta que uma folha cola na outra e quando você vai passar assim, ele passa junto, né, e você nunca acha. Ele fala: "Não, não é possível, não tá aqui. Tô procurando, não, é depois do outro, é antes daquele", aí você vai, ele não vem. Aí o líder falou assim: "Calma aí, preciso aqui voltar 30 casas e ensinar pro pessoal aqui a composição da Bíblia, quais são os livros, os profetas maiores, os profetas menores". Falei: "Beleza, ó, uma ótima oportunidade, então vamos lá". Inclusive tinha gente no PG que nem tinha Bíblia. Falei: "Ótimo". Compra a Bíblia aí, vamos lá, cada um pega uma Bíblia e a gente estuda. Tem esse material aqui do Crescer. Meu, e depois de um tempo o pessoal cresceu. Então é bacana como a gente tem uma oportunidade de participar do crescimento bíblico, né, da alfabetização bíblica das pessoas, né, isso é um privilégio que a gente tem nos pequenos grupos. Igrejas com alta porcentagem de participantes em pequenos grupos têm maior probabilidade de crescimento na frequência ao culto ao longo de 5 anos, né, de pesquisa e de estudo. Ah, PGs que são firmes, bem consolidados, né, você tem um reflexo, muitas vezes na participação da vida comunitária. Obviamente que tem as suas exceções. Tem gente que às vezes encontra no pequeno grupo, um espaço que na cabeça dele substitui a igreja. "Não, eu já vou no PG, eu não vou na igreja". Isso às vezes é um baita desafio. E eu lembro que uma vez eu estava conversando também com outro líder, eu falei, então, que passava por esse problema no pequeno grupo, eu disse: "Então vamos trabalhar uma série estudando a importância da igreja, o significado da igreja local, desse ajuntamento, né, entendendo o papel do PG". Mas invariavelmente a gente consegue ver até mesmo, um retorno na participação comunitária da vida da igreja. Porque o PG vai se encorajando: "Pô, não vi você lá no domingo, faz uns 3 domingos que eu não te vejo, irmão, o que que tá acontecendo, né? Vamos lá, ó, tá precisando de gente para servir ali, vamos servir junto". É legal na festa da roça, por exemplo, ver os PGs se movimentando, né, a galera se engajando para levantar os recursos, para preparar no dia aqui, servindo. É uma bagunça, mas é interessante ver como o fato da gente servir junto, sobretudo com um grupo que a gente tem caminhado, isso traz um encorajamento pra gente. Pequenos grupos que combinam ensino, relacionamento e serviço, produzem discípulos mais maduros. Se a gente tem falado sobre discipulado, sobre maturidade, trabalhar esses pilares, né, como nós temos o ensino, a comunhão, o serviço, dá a possibilidade da gente auxiliar as pessoas a crescerem. É um fato que a gente amadurece no reino de Deus servindo. Essa é a tática de Jesus. Já viu que Jesus chamou os discípulos e falou: "Vem, me sigam". E aí já colocou os caras para trabalhar. Jesus falou: "Ó, vem aqui, aí você vai ali naquela escola, você vai fazer 4 anos de teologia. Quando você terminar, você volta aqui, porque aí você vai fazer um mestrado, 2 anos. E aí depois você faz um doc e um pós-doc. Aí depois de 10 anos, aí você volta, aí você tá pronto para servir, beleza?". Beleza. Não, ele não fez isso, ele chamou os caras e falou: vai lá expulsar demônio". Não, mas como é que faz isso, Jesus? "Vai lá, eu tô com vocês, né. A paz seja convosco, vai, eu fico daqui orando". Botou os caras na fogueira, depois os caras voltaram feliz da vida. Acertaram, erraram, deram cabeçada, Pedro era 5 bola fora, uma bola dentro, mas tá valendo, faz parte do crescimento e amadureceu. Na fé cristã, a gente só amadurece servindo, né. E isso é um desafio para a gente no pequeno grupo, porque às vezes a gente encontra gente que quer essa jornada e a gente pode lançar para o fogo: "Irmão, você vai ajudar dentro, obviamente, das suas condições, da sua capacidade, a gente vai caminhar junto". Mas às vezes a gente vai encontrar pessoas que não querem.
E aí a fala do André é muito pertinente. Não gasta tempo, não gasta energia com gente que não quer. Se você falou uma, falou duas, falou três, identificou que a pessoa não quer, e não é porque ela quer porque ela é maldosa, é porque às vezes ela não tá no tempo, não tem agenda, tá numa fase de vida complexa. Ok, irmão, tô aqui. Quando você quiser, você volta. Mas se eu quero me dedicar para isso, eu tô priorizando a minha agenda para isso, eu quero trabalhar com quem quer trabalhar. E a gente às vezes fica temeroso, sobretudo quem tem um coração assim mais sensível, né, mais misericordioso, fala: "Não, mas eu quero andar mais uma milha", você já andou 37.000 milhas com a pessoa, "mas eu vou andar mais uma milha, quem sabe ela vai mudar, vai gastar tempo", né. A gente precisa lembrar de Jesus. Às vezes as pessoas vinham falar com Jesus e Jesus parecia que desmotivava a pessoa. "Não, Senhor, eu vou te seguir". "Ah, amigo, ó, os andorinha têm o ninho, os pardais, a raposa tem a sua casa, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer ir mesmo?". "Não, Jesus, eu vou, mas primeiro eu tenho que arrumar ali, meu pai tá quase morrendo, deixa eu cuidar". "Ih, filho, ó, não esquece, não vai, né". O cara vem e fala: "Senhor, o que que eu posso fazer para herdar a vida eterna?", né, o moço rico. O moço rico viesse em qualquer igreja hoje, com a pergunta que ele estava fazendo, com a vida dele, guardava os mandamentos desde criança, ele ia virar o segundo ou o primeiro líder da igreja, né. "Não, vem irmão", Jesus fala: "Amigo, você é legal, mas não vai dar não, viu. Tem coisa aí que você precisa trabalhar". Então a gente também, precisa olhar para Jesus e ter essa sabedoria de falar: "Cara, tem gente que não tá no tempo, não quer, ou por uma diversas razões, ela não quer essa jornada, então vamos caminhar com quem quer aprender, quer se relacionar, quer servir e quer crescer". Uma outra informação interessante também: igrejas com pequenos grupos fortes retêm membros por mais tempo e evangelizam com mais eficácia, porque o convite parte de um relacionamento e não de um evento. O André falou sobre isso na segunda também. Tá vendo que eu só tô repetindo o que o André falou, né? O André me zoa e eu falo bem dele, fica gravado aí, toma essa, André. Ah, ah, então, assim, você tem, igrejas que têm pequenos grupos fortes e consolidados, e gente engajada nessa perspectiva, primeiro, diminui o trânsito religioso. Isso é um problema, é um Zeitgeist, né, como diz o Ito aí, para falar uma palavra chique. Ah, é o espírito da nossa época, o trânsito religioso. A pessoa vem numa igreja, ela gostou do louvor, mas não gostou do pregador, ela vai na outra igreja, ela gostou do pregador, mas não gostou do louvor, ela vai na outra igreja que ela gostou do pregador e gostou do louvor, mas não tinha ministério de criança. Aí ela sai e vai para outra igreja para tentar, e aí é um trânsito religioso, né. Ou ela fica numa igreja e na hora que o pastor chama para conversar e às vezes fala: "Irmão, tem que tratar isso aqui", aí ele some, desaparece, né, enfim, ele vai para uma outra igreja, tem um trânsito religioso. O pequeno grupo ajuda nisso. Ajuda nessa construção de relação. Irmão, aqui a gente tem vida partilhada, a gente caminha junto, né, a gente não sai por qualquer coisa, a gente não briga por qualquer coisa, a gente não rompe por qualquer coisa. Isso reflete numa força da igreja como um todo, uma comunidade de fato bem alinhada, né, bem ajustada e auxilia na questão da evangelização, porque você chama o cara para ir para sua casa, às vezes o cara não vem para a igreja, mas ele vai para sua casa e na sua casa ele começa a ver: "Pô, esse povo não é tão ET quando eu achava não, eles são legais, eles são até normais, meu, que bacana", e quanto menos espera, o cara tá aqui depois louvando, sendo batizado, a gente tem muita experiência disso no batismo, de gente que, foi batizada e hoje é membro, é firme na igreja. Não porque veio pra cá direto, mas porque foi para o pequeno grupo, foi sendo evangelizada, e aí o líder já traz a pessoa, assim, é outro tipo de conversa, a pessoa já tá entendendo o que é salvação, o que é batismo. Então o pequeno grupo auxilia muito nessa jornada, reflete muito na vida da igreja. Relacionamentos autênticos são o maior resultado de engajamento eclesial de longo prazo. Resultado também dessa pesquisa, né, ou seja, o que vai gerar engajamento na vida da igreja, a partir dessa pesquisa, e a gente
consegue mensurar isso também no nosso meio? Não, mais do que projetos, eventos, luzes, boa palavra, bom louvor, é relacionamento. Se a gente quer uma igreja engajada, gente que tá ali querendo viver mesmo, o dia a dia da vida cristã, a nossa ênfase tem que ser no relacionamento. Porque boa palavra você encontra hoje. Eu converso com muita gente que ele cita diversos pregadores, só não cita os pregadores da Ipaviva. Tá bom, não tem problema, a gente não tem crise quanto a isso, fica em paz, né. Que Deus te cuide. Mas o cara tem oferta e não tem como competir. E nem dá para competir e nem é essa a ideia de competir. Então se a gente fala: "Não, vamos investir num púlpito forte, numa boa pregação, porque a boa pregação vai segurar as pessoas na nossa igreja", o cara ele tem aí, ele pode ouvir, ele com a inteligência artificial, ele pode ressuscitar Calvino e fazer Calvino pregar ali as mensagens, não tem como competir, né. "Não, vamos investir no louvor, porque um louvor incrível, bem feito, um louvor forte vai segurar as pessoas". A gente precisa investir nessas coisas, precisa buscar qualidade? Sem dúvida nenhuma, mas não é isso, né. A gente precisa lembrar que o que gera esse engajamento é o Espírito Santo, eh, unindo os nossos corações, convertendo os nossos corações. Promovendo essa profundidade de relacionamento, onde a nossa conversa é uma oração, onde a nossa conversa é um estudo da Bíblia, mesmo que a gente não abra a Bíblia. Igrejas que priorizam comunhão intencional, não apenas encontros casuais, veem maior envolvimento em serviço e missões. Olha que interessante, outro dado também. Quando a igreja tem essa mudança de eixo para esse movimento de comunhão intencional e não apenas encontros casuais, onde mês após mês, semana após semana, a gente vai fazendo encontro numa rotatividade de público que a gente não consegue nem saber o nome das pessoas. Num domingo vem uma pessoa, no outro mês aí vem outra pessoa, no outro mês aí vem outra. Aí você fala: "Gente, cada hora é uma pessoa diferente aqui". A gente não consegue gerar essa vinculação. Quando a gente muda essa lógica e passa a buscar uma comunhão intencional com gente que a gente vai se encontrando de forma recorrente, sabendo o nome, sabendo com quem é casado ou não é, se tem filho, se não tem, onde o calo aperta, sabendo o CPF da pessoa, o CNPJ, a capivara, a capivara eu não preciso saber não, né. Enfim, onde a gente vai conhecendo, né, inclusive a chegar naquele ponto, a gente olha para a pessoa e diz: hoje ele não tá bem, hein, hoje ela não tá bem". Quando a gente vai avançando para essa perspectiva de igreja, para esse jeito de igreja, né, a gente vê um engajamento maior em serviço, um engajamento maior em missões, né. Porque a gente não vai sozinho, a gente vai levando as pessoas que estão conosco. Então, em certo sentido, quando a gente traz a visão da Ibaviva para pequenos grupos, a gente não está apenas falando de pilares que são ideias, né, filosofia, coisa legal para a gente decorar, mas a gente está falando de movimentos que são possíveis de vivenciar na nossa vida, no nosso encontro, no nosso pequeno grupo, na nossa família, na nossa igreja, enfim, que trazem reflexos práticos para a nossa vida, para o PG, para a igreja, para a nossa cidade, para o reino de Deus, para o mundo, né. Então a visão da Ibaviva para pequenos grupos, ela é centrada nesses 6 pilares: acolhimento, pastoreio, ensino, evangelismo, comunhão e serviço. Acolhimento, não é perspectiva de falar: "Ó gente, vamos fazer uma cartinha de boas-vindas, dar bombom para a pessoa que está chegando, colocar uma pessoa bem simpática lá na porta, seja bem-vindo, você é demais aqui". Não, não é isso, também faz parte, isso é educação, né, gente. Não precisa nem de base bíblica para isso, é só ser minimamente educado. Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está aqui. Acolhimento aqui na perspectiva mais profunda, como é que a gente pode ser um grupo onde as pessoas sentem-se profundamente acolhidas,
mesmo que seja um grupo diverso. Porque uma das características do acolhimento do ponto de vista bíblico é a capacidade de colocar numa mesma mesa judeu e gentil e fazê-los partilharem o pão. E isso é acolhimento. Quando a gente junta gente que pensa igual, que fala igual, que torce para o mesmo time, que trabalha na mesma área, que tem os mesmos problemas e as mesmas crises, tem um impacto, é bacana. Mas não necessariamente é acolhimento. É que a gente tem muita afinidade. Agora, acolhimento mesmo é você colocar alguém de esquerda e alguém de direita para sentar na mesma mesa, partilhar o pão em nome de Jesus Cristo de Nazaré e um lavar os pés do outro. Isso é acolhimento. Pastoreio é deixar Deus nos usar para sermos um ambiente onde nós cuidamos do coração um do outro, levando o outro a Cristo, à maturidade. É a capacidade da gente abraçar uma vocação que é de todos nós, de sermos pastores uns dos outros. Eu costumo falar, e aqui os meus amigos pastores, eles ficam chateados comigo, porque eu deponho contra a minha profissão, que uma igreja madura é uma igreja que não tem pastor profissional. Mas não me manda embora ainda não, tá gente, que eu preciso de 7,5 milhões até os meus filhos alcançarem 18 anos. Depois disso você pode me mandar embora. Mas uma igreja madura é uma igreja que não tem pastor profissional. Porque todo mundo é pastor. Todo mundo se enxerga como pastor. A gente exerce função diferente, a gente atua a partir de dons diferentes, de ministérios diferentes, mas todo mundo entendeu que é pastor. O cara caiu endemoniado lá 3 da manhã, você não liga para mim. Ô Caleb, vem aqui orar. Eu posso ir lá orar pela pessoa. Pode ligar, gente, mas primeiro liga pro André. Se ele não puder atender, aí você liga pro Israel. Se ele não puder, você liga pro Renan e depois para mim. Mas a pessoa diz: "Não, eu sou pastor, eu posso cuidar, eu posso pastorear, eu tô aqui para cuidar dessa pessoa, para levar essa pessoa para Cristo". É óbvio que dentro da comunidade a gente exerce funções diferentes e ministérios diferentes a partir dos dons que Deus nos dá, né. Isso tá lá, na teologia de Paulo, na teologia bíblica, isso é incontestável. Tanto quanto é incontestável a ordenança bíblica de pastoreai-vos mutuamente. Cuidai-vos uns dos outros. Aconselhai-vos, exortai-vos, ensinai-vos, encorajai-vos, amai-vos uns aos outros. Isso não é função de uma pessoa que foi contratada para isso. Isso é uma função de todos nós. À medida que amadurecemos em Cristo Jesus, é um ambiente de ensino, onde a gente ensina a todo instante. O Ziel Machado tem uma frase que é muito legal, ele diz: "O líder ensina a todo instante. Quando fala, quando não fala, quando faz, como faz, quando não faz". Então, às vezes, a gente acha que a gente só vai ensinar quando a gente senta lá: "Agora vamos aprender". Não, todo o começo, como foi, como você chegou, isso tá ensinando. E crente é fogo, né, porque crente fica olhando, né, pra você. É igual filho, né, que você faz 10 coisas certas, faz uma errada, ele pega o que você errou. Crente é assim também, fica só de zóio: "Ah, errou ali, hein, falou isso", né. Então a liderança é esse exercício onde a gente modela, onde a gente ensina, falando, não falando, em silêncio, gritando, ensinando, enfim, do jeito que faz, da forma que faz. O PG é esse ambiente de ensino onde a gente vai aprofundando nossa perspectiva bíblica, crescendo no conhecimento bíblico. É também um evangelismo onde a gente apresenta Cristo, apresenta a pessoa a Cristo, apresenta o reino de Deus, sabendo que a nossa preocupação, para além do desfrute daquele momento, é a eternidade, a salvação daquelas pessoas. Tem um líder de pequeno grupo que, lá pelas tantas, ele percebeu que o PG dele só tinha gente crente e madura. Aí ele falou: "Ó gente, vocês estão bem, todo mundo aqui encaminhado, esse PG tá andando bem, tá indo bacana, eu vou sair e eu vou começar o outro PG outro dia". "Não, a gente vai também". "Não, não, eu não quero ninguém daqui, vocês ficam aí".
Porque esse PG que eu vou começar é para alcançar o pessoal aqui do condomínio. Eu vou convidar fulano de tal que não é crente, vou chamar o ciclano que não é crente", e ele começou, e o grupo tá indo. E pior que ele entrou numa furada, porque ele falou: "Eu chamo os caras, é médico, o outro é professor, eles vêm com cada pergunta que eu não faço a mínima ideia de como responde, mas tamo lá". É isso. Entender aquela oportunidade como uma questão evangelística, nessa preocupação da salvação, daqueles que estão ali. O PG, tem como pilar a perspectiva da comunhão. E vamos combinar aqui, gente, em nome de Jesus, que comunhão não é comida. Crente, adora isso, né. Vamos agora ter um momento de comunhão ali, viu, gente? Aí a gente vai comer. Comunhão não é comida. Pode até ter comida. Comunhão é partilha, partilha profunda de vida. É partilhar do que se é partilhar do que se tem. Às vezes eu converso com algumas pessoas que falam: "Não, no nosso PG a gente tem uma comunhão", aí eu falo: "Como é que é a comunhão lá?". "Ah, a gente viaja junto, uma vez por mês, a gente se encontra, dá risada, é muito legal, os nossos encontros são leves, as pessoas se sentem bem", fala: "Bem, que legal", eu falei: "E lá vocês confessam pecados um para o outro?". "Não, então não é comunhão, não é comunhão". Comunhão é o ambiente onde a gente pode entrar sem máscara. Comunhão é o ambiente onde a gente pode abrir o coração. Essa é uma das tristezas da nossa realidade quanto igreja, que há pessoas que passam anos na igreja e não têm comunhão com ninguém, pois não encontraram, não desenvolveram, não buscaram, e aí, seja lá o que for, ambiente para partilha de vida profunda, intimidade, de desfrutar o que Tiago diz: "Confessem os vossos pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados". E isso é comunhão. E um ambiente onde esse pilar do serviço é visto e acontece um servindo o outro dentro do PG, fora do PG, o PG servindo na igreja, o PG servindo numa demanda da sua cidade. A gente tem, por exemplo, lá em Jundiaí, PGs que falaram: "Ó, a gente vai cuidar da casa de passagem aqui de Jundiaí". Eles se revezaram, engajaram um pequeno grupo, enfim. Então esses pilares compõem a visão da Iba Viva, e eu costumo dizer que a melhor forma do pilar aparecer num pequeno grupo, é você identificando pessoas, porque tem gente no pequeno grupo que é a cara do acolhimento. Você fala: Essa pessoa nasceu para acolher, ela acolhe todo mundo", a gente tem até que falar: "Ô irmão, dá uma segurada aí, porque tu não tá dando. Qualquer pessoa que passa aí você traz para cá, espera um pouco aqui, deixa a gente se ajeitar". Cola nessa pessoa, ajuda essa pessoa a desenvolver isso, e não é que é para ela fazer isso sozinha, né, para ela ensinar como é que faz isso com excelência. Tem gente que é a cara do pastoreio, ele tá preocupado, ele caminha junto, ele é o primeiro a chegar no tempo de crise, o último a sair. Ele consegue adentrar o coração das pessoas, ele tem sempre uma palavra de encorajamento, tanto quanto uma palavra de exortação. É uma pessoa que pastoreia. Coloca essa pessoa para servir, caminha com ela, a mesma coisa no ensino, evangelismo, etc e tal. A forma dos pilares aparecerem é a gente desafiar essas pessoas. E se você olhar bem, esses pilares também estão dentro da relação de discipulado, porque o discipulado é um ambiente de acolhimento, como o Ito falou ontem, né, a gente tem o desafio de discipular aquele que é diferente da gente, e não apenas o igual. O discipulado é um ambiente de pastoreio mútuo, onde a gente inclusive pode desfrutar, de caminhadas, né, onde o nosso coração fica tão entrelaçado, que há momentos que você não sabe mais quem está discipulando quem, porque isso é um pastoreio mútuo, um está pastoreando o outro. O discipulado é um ambiente de ensino, calcado nas escrituras, de evangelismo, de comunhão, serviço,
Então esses pilares também, estão ali e a gente obviamente poderia destacar outros, né, mas esses 6 são suficientes, porque eles revelam uma parte muito abrangente da caminhada com Jesus. E diante disso, para você que é líder, para você que participa de um pequeno grupo ou para você que não participa ainda de nenhum pequeno grupo, né, fica sempre o desafio de como a gente pode viver isso, né. Talvez você, quanto líder, pergunte: "Como é que eu posso viver isso no meu PG?". Talvez você olhe para isso e diga: "Caramba, eu consigo ver esses pilares ali. Tem um cara ali que aí ele faz exatamente isso aqui, ó. Tem aquele outro, meu, esse negócio tá rolando, que bom, glória a Deus, né". Talvez você identifique e diga: "Nossa, eu tô muito aquém, aqui no grupo lá não tem nenhum pilar, a gente teve que colocar uma madeira ali para sustentar o negócio, porque tá ruim a coisa aqui". Vamos lá, né. Como é que a gente pode começar? Talvez o caminho seja identificar dentro do PG uma, 2, 3 pessoas de coração aberto, com as quais você possa dizer: "Vamos caminhar junto? Nós aqui nesse grupo viver uma jornada de discipulado, ensinar, preparar, pastorear essas pessoas para que elas experimentem isso, experimentando isso, desenvolvam isso também no pequeno grupo". Bom, a gente vai para a melhor parte, para o momento de comunhão. Galera, a gente vai comer um pouco e depois a gente volta para a segunda parte, tá bom? A ideia nessa segunda parte é trazer uma perspectiva bíblica que fundamenta para nós uma mudança de paradigma, de modelo, e que é muito poderosa, embora talvez seja algo básico, que não seja novidade para ninguém, mas que a gente nem sempre considera a importância desse novo modelo que a Bíblia traz para nós e que eu quero trazer aqui nesse segundo bloco, né. E eu quero começar com a citação de um livro que é esse A Igreja Doméstica nos Escritos de Paulo, do Vicente Branick, onde ele vai, fazer uma leitura mais, assim, sociológica, né, do desenvolvimento da igreja, na teologia de Paulo. Tanto do ponto de vista da forma, quanto do conteúdo, né, traz alguns insights legais, mas assim, mais de uma análise social, né. Mas ele vai trazer um ponto que eu acho interessante. Ele diz assim: "As reuniões cristãs nas igrejas consagradas e basílicas", e aqui, quando ele trabalha esse tema de igrejas consagradas, basílicas, ele está falando de igreja quanto templo, né, quanto um espaço local, uma instituição ou uma estrutura. Ele vai dizer: "As reuniões cristãs nas igrejas consagradas e basílicas mostravam uma autocompreensão diferente das reuniões cristãs em igrejas domésticas. A liderança passou a ser concentrada em menos mãos, as mãos de uma classe especial de pessoas santas. As atividades eclesiásticas tornaram-se rituais estilizados. O edifício, em vez de comunidade, tornara-se o templo de Deus. Ou o meio determina o ethos, e ethos aqui para ele é o jeito de viver, a forma como a gente vive, né, se relaciona, ou o ethos determina o meio. A conexão entre ambos é clara quando examinamos a mudança da igreja doméstica para a igreja consagrada ou a igreja quanto estrutura. Bom, em outras palavras, o que que ele está falando? Algo que a gente percebe, ele só está trazendo aqui de uma forma mais, talvez acadêmica, né, mas a gente percebe isso no texto bíblico, que o meio
ele influencia em muito a forma e o jeito. Tanto quanto também o jeito influencia o meio. Mas, se tratando aqui na pesquisa que ele estava fazendo, né, de como os primeiros cristãos se reuniam, né, e a reunião no templo, a reunião na igreja quanto local, ela gerava um jeito de relacionamento e construção de fé. E a relação e esse mesmo encontro na casa promovia um outro jeito de relacionamento e desenvolvimento da fé. E aqui sem fazer juízo de valor, tá, se é bom ou se é ruim, mas analisando essas formas diferentes. Eu lembro que uma vez a gente foi passear, a família toda, e a gente foi visitar em determinada cidade uma igreja, uma catedral. E a gente estava indo lá para entrar na igreja, e os meninos estavam a todo vapor, né, brigando, falando, gritando, criança sendo criança, né. E aí quando a gente começou a entrar na igreja, eles falando alto, eu falei: Eu preciso falar para os meninos ficarem em silêncio, né". Quando eles entraram, e era uma catedral toda grande, cheia de desenho, né, na hora que eles entraram, eles ficaram em silêncio, eu nem falei nada, eles já é uma reação interessante às vezes, né, talvez você já tenha percebido isso, quando você entra num lugar muito suntuoso, né, a estrutura modela o nosso jeito, né. Eu lembro que quando eu era criança e estava na igreja, antes de começar o culto, estava todo mundo: dava o primeiro acorde lá do órgão, e como era distraído, eu continuava falando, aí minha mãe dá-lhe um beliscão aqui, já começou o culto. Silêncio aqui na casa de oração. O meio, a estrutura modela, né. E quando você ia para as reuniões nas casas, a forma é diferente, o jeito é diferente. É mais ou menos isso que, esse autor está trazendo aqui. E essa é uma observação interessante da gente até mesmo como líder de pequeno grupo, compreender que a reunião na casa dá possibilidades pra gente que às vezes a reunião no espaço aqui, né, no templo, né, como às vezes era chamado, não dá. Por exemplo, numa celebração de domingo, não dá pra gente, no meio da celebração, falar assim: "Agora fala aí o que que esse texto falou com você". Não tem como, imagina. 500 pessoas aqui, não, vou aqui, não sei o que, a gente não vai sair daqui nunca, né. Mas num pequeno grupo dá. Isso é interessante porque se a gente não percebe isso, às vezes eu já participei de pequeno grupo, que o cara ao invés de facilitar o estudo e a conversa, ele levava outra pregação. Ele falava 45 minutos, aí os irmãos assim, já ninguém aguentando. "Irmão, aqui é um pequeno grupo, você não precisa pregar de novo". Tudo bem que pode ter PG que você vai fazer isso. Mas aqui você pode, por causa do formato, você não precisa replicar o que está acontecendo lá no domingo, você pode fazer de um outro jeito, uma outra liturgia. Então essa percepção é interessante, porque não apenas numa questão de conceito, mas também até questões práticas auxilia a gente, no dia a dia prático do pequeno grupo. Mas eu trouxe essa citação para trabalhar algo que Jesus vai apresentar para nós no Novo Testamento, que é uma mudança de paradigma. E com essa mudança de paradigma, essa mudança de modelo, essa mudança de mentalidade, ele promove, né, essa mudança promove outras mudanças na nossa relação com Deus e na nossa relação, de prestar culto, na nossa forma de cultuar a Deus e de vivermos a igreja. E essa mudança pode ser muito facilmente identificada na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ali é uma conversa com muitas faces, e uma das faces é uma questão teológica. A mulher está falando, está debatendo com Jesus, uma questão teológica que diz respeito ao ambiente de culto. Onde é que a gente presta culto? Qual é o lugar? E é muito interessante, porque a mulher, ela fala
E a fala dela resume uma ideia que norteou todo o Antigo Testamento. E qual que era essa ideia? Qual que era esse modelo? Qual que era esse paradigma que norteou todo o Antigo Testamento? É que culto se presta num local. A adoração tem a ver com um local. Monte Gerazim, no caso dos samaritanos, ou Jerusalém, no templo. Mas a pergunta da mulher é em relação a um local. Onde? E é interessante que a resposta de Jesus não tem a ver com local. Jesus não responde o onde da mulher, que a mulher pergunta em relação à geografia. Mas Jesus traz um novo modelo e um novo paradigma que obviamente estava também no Antigo Testamento, né? Mas aqui ele amplia isso de uma forma dada, né? De uma realidade presente graças ao seu ministério, né? Sua vida, morte, ressurreição. E a resposta de Jesus é que a adoração agora não tem mais a ver com um local, mas a adoração tem a ver com a vida. Não é mais uma geografia, mas é um jeito de existir. Então, onde é que a gente adora? Ali ou acolá? Jesus fala, vocês não têm a ver mais com geografia. Tem a ver agora com a existência de vocês. Onde tiver gente buscando a Deus em espírito e em verdade, ali é um espaço de culto. Ali é uma adoração. Isso aqui, assim, às vezes pode até passar batido, mas é muito significativo, porque Jesus está apontando para a gente algo que já estava dito lá no Antigo Testamento, né? Porque quando o povo foi construir o templo, Deus deixou bem claro: eu não habito em templos por mãos humanas, feitas por mãos humanas. Mas, por uma questão pedagógica, por uma questão de revelação, por uma questão de contingência daquele povo, até mesmo da forma de Deus ensinar e revelar ao povo, Deus manifestou a sua presença no templo e o templo se tornou esse ambiente onde Deus estava, né? Onde nós buscávamos a Deus. Onde é que Deus está? Deus está lá. Significava que Deus só estava lá? Não, obviamente que não, mas era uma referência. Porém, isso era muito forte. Tanto que quando o povo vai para o exílio, o povo ele não oferece mais sacrifício porque não pode mais no templo. Eles se movimentam a partir das sinagogas, eles mudam a sua liturgia, o seu jeito de prestar a adoração a Deus, né? Enfim, tamanha o conteúdo esse modelo, né, existente na perspectiva do povo. Então, quando Jesus está dialogando com essa mulher, ela está representando um modelo, um jeito de viver e de se relacionar com Deus que tem muito a ver com a geografia. Ali é o lugar. E Jesus diz, irmã, chegou um momento onde isso abriu. Não tem mais a ver com um lugar, tem a ver com a vida. O culto agora ganha vida quando a vida se torna um culto. E isso quebra uma dicotomia, uma separação na nossa cabeça. Porque mesmo a gente sabendo disso, e eu sei que isso não é nenhuma coisa nova, né? Nossa, Caleb, isso eu já sei. Mas culturalmente a gente cresceu com essa ideia de que a igreja é aqui. A nossa fala é isso, não, vou lá na igreja, né? E não tem nenhum problema quanto a isso, né? Mas o que Jesus está apontando para nós, e isso vai ficando evidente no Novo Testamento, é que igreja não é um local. Igreja é um ajuntamento. Onde tem um ajuntamento de gente que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, ali a igreja está. Por isso que lá no começo eu falei reunião da igreja ou igreja em reunião. É a partir dessa lógica. Ali tem um povo, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ou 1000 reunidos no nome de Jesus, gente que se identifica como povo de Deus, que está debaixo do sacrifício de Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo é o Senhor e Salvador,
A igreja está ali, seja aqui na rua do Observatório 200 e sei lá o quê, seja ali na represa, seja na chácara de não sei o quê, seja na festa da roça, seja na casa do irmão X, na casa do irmão Y, seja em casa. Se a minha casa é uma casa de gente que invoca o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ali é a igreja de Jesus está ali também. Está toda a igreja? Obviamente que não, mas a igreja está ali também. Isso muda inclusive a forma como a gente se relaciona, né. As famílias tradicionais evangélicas, se você cresceu numa família cristã, provavelmente viveu esse tipo de cultura, onde no domingo de manhã a gente quebrava o pau, era o pai xingando o filho xingando o pai, a mãe dando tapa no filho, atrás do carro, o irmão brigando com o irmão, estacionava o carro na igreja, mudava. Quem nunca passou por isso, né? Nossa, os 30 minutos até para ir para a igreja era que eu estava só nas esquivas aqui, ó, pá. Minha mãe, meu pai, os irmãos, era brigaiada, mas chegava na igreja, todo mundo de mão dada. Porque essa ideia de que esse é um local sagrado. Em casa era um inferno, mas aqui Cristo está no templo, aqui. Aí sai dali, já xinga o flanela, fecha o irmão, já quase atropela o outro, não dá carona pra ninguém, porque Cristo está aqui. Isso é uma mudança de paradigma que é óbvia. Todo mundo aqui sabe disso. Se você perguntar para qualquer um que fala: "Não, onde é que Deus está? Deus está em todo lugar, Deus está só aqui". Não, Deus está em todo. Mas na prática, isso não desce às vezes. A gente vivenciou isso, né, por exemplo, na questão da pandemia, onde a gente teve uma restrição, pública, e a gente teve que fechar esse local. E teve gente que falou: "Ah, vai fechar a igreja". Igreja não fecha, irmão. A gente fechou esse local. A igreja continuou reunindo, de muitas formas. Em Atos, foi uma efervescência disso. Começou a perseguição, eles se espalharam, a igreja acabou? Não, a igreja foi se encontrando e se reunindo vez após vez. Então essa mudança de paradigma que Jesus propõe, vai sendo entendida e abraçada na igreja, do primeiro século, onde eles trabalhavam a partir de 2 movimentos. Continuamente se reuniam no pátio do templo, enquanto os judeus não os expulsaram, e também, se reuniam e cultuavam a Deus a partir da ceia, do memorial da ceia, nas casas, né. Então, quando a igreja se reunia em grande grupo, Pedro mandava um WhatsApp lá, fala: "Gente, hoje todo mundo confirmou, não vai dar para ser na casa da Maria, porque tem 3.000 pessoas aqui, vamos lá para o pátio do templo, fechou". Aí quando era um dia, assim, que não confirmava todo mundo: "Ô gente, hoje dá para ser na casa da Maria, é o grupo menor aqui, a gente vai se encontrar ali". Mas era a igreja se reunindo. Então é interessante que na dinâmica da igreja, ali em Jesus, com os apóstolos, você vê esse movimento do grande grupo no templo, ali no pátio do templo, e você tem esse movimento, das casas, né, que ali é a nossa base para entendermos, o movimento de pequenos grupos. E eu acho muito legal quando a gente traz essa consciência, para quando a gente está diante de uma reunião do pequeno grupo, e às vezes quando eu vou visitar algum PG eu até falo isso, falo: "Olha, o que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente a mesma coisa que os nossos irmãos, os nossos antepassados, há 2000 anos faziam. Num local diferente, de um jeito diferente, com pessoas diferentes, numa língua diferente, mas a mesma coisa. Para você ver como a fé cristã foi ramificando ao longo do tempo.
como o evangelho foi florescendo, foi se firmando na história. E hoje, 2000 anos depois, quando a gente se reúne na casa de irmão X, Y, a gente está fazendo a mesma coisa que esses irmãos fizeram, graças a Jesus, que ensinou para nós que Deus está onde está o seu povo invocando o nome de Jesus. E quando a gente está aqui invocando o nome de Jesus, Deus está aqui também. E quando a gente está lá na casa do irmão, Deus está lá também, invocando o nome de Jesus, Deus está lá também, na nossa casa. Isso é interessante, tem uma passagem que eu acho bem legal, quando Pedro ele é preso e está prestes a morrer no dia seguinte, mas ele é liberto de forma poderosa por Deus, e o texto diz que ele, quando caiu em si, viu que o anjo do Senhor libertou, e o texto vai dizer: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo, me libertou das mãos de Herodes, de tudo que o povo judeu esperava. E aí o texto diz: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Maria era uma irmã que abriu a sua casa para funcionar ali um pequeno grupo naquele contexto. E aquela casa, a igreja de Jesus se reunia. E a igreja de Jesus se reunia, inclusive estava reunida ali em oração. E se tornou um ambiente tão cheio de Deus, que no momento da vida de Pedro, onde ele estava correndo risco de vida, ele não titubeou em ir para a casa da Maria. Imagina que você é liberto da prisão, você está suspirando ameaças de morte, e você diz: opa, tô livre, para onde eu vou? Você vai para um lugar seguro, né? Pedro foi, e o lugar seguro de Pedro era um pequeno grupo. E quando ele chega lá, a gente entende por que que era um lugar seguro, porque a igreja estava ali orando. Isso é uma coisa bacana que a gente vê em muitos PGs, o pequeno grupo, a igreja se reunindo ali e se tornando um local seguro. Às vezes, em momentos sombrios, difíceis da vida, a equipe pastoral, quando chega, às vezes, numa questão de velório, num contexto assim, a gente chega lá e é muito bacana ver que o PG já chegou antes e já fez tudo o que tinha que fazer antes. Se tornou um local seguro, um ambiente onde quem está sofrendo ameaça de morte, olha, opa, eu vou lá para a casa da Maria, a igreja está ali reunida. Pedro não vai para o templo, até porque se ele fosse para o templo ele ia ser morto, né? Mas ele vai para a casa da Maria porque a igreja estava ali, porque agora em Jesus, a igreja não é um local, né? A igreja é o ajuntamento de gente que se reúne em nome de Jesus. Isso fica claro como a luz do sol na teologia de Paulo. Olha o que Paulo vai falar. Romanos 16, 3 a 5. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Ele não diz as pessoas da igreja que estão reunidas ali. As pessoas que estão participando da reunião da igreja. Naquele endereço ali, na casa da Priscila e Áquila. Ele não diz isso. Ele diz: saúdem a igreja que está ali. São 10 pessoas, são 15 pessoas, são 3 pessoas, são 20 pessoas. As casas naquele tempo não comportavam muita gente. Já era difícil você ter uma casa. Você ter uma casa que você podia receber alguém, assim, era um pouco mais complexo. Então, quando você está falando de igreja que se reúne numa casa, você está falando de um pequeno grupo mesmo. Talvez 20 pessoas, talvez 25, 30. Falando de um grupo pequeno. Para Paulo, isso é igreja. A igreja que se reúne ali. Ele vai dizer também, se referindo a Priscila e Áquila, em 1 Coríntios 16, as igrejas da província da Ásia. Qual que é a nossa cabeça aqui, de crente?
As igrejas da província da Ásia, a gente já pensa igreja batista, presbiteriana, um prédio, igreja de parede preta, igreja sem parede preta, igreja de parede rosa, cinza. Então a gente vai pensando nesses prédios, galpão, né. Não era isso que estava na cabeça de Paulo. As igrejas da província da Ásia, quem estava lá? Era a igreja que se reunia na casa do João, na casa do Pedro, na casa do Zé. Eles enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem os irmãos, Colossenses 4,15, de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. A casa de Ninfa, a igreja estava ali também. Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. De novo, Paulo. Então você vê assim que para Paulo está muito claro que o povo que estava ali na casa era a igreja. Quando o povo se juntava no templo, era a igreja também. E quando o povo se reunia em 3, era a igreja. Enquanto o povo se reunia em 10, era a igreja. A igreja está reunida ali. Talvez você diga assim: "Caleb, beleza, mas, o que que isso implica? Qual que é a diferença que isso faz?" Isso faz muita diferença. Primeiro, quando a gente não entende isso, a gente vive uma separação. Igreja é só aqui, culto é só aqui, a vivência comunitária é só aqui. E o que acontece na casa é um encontro social, e a minha própria casa é também um ambiente familiar apenas. A gente não encara a nossa casa, o nosso pequeno grupo como igreja, a igreja está ali. Se Paulo estivesse escrevendo para nós hoje, ele diria: a igreja que se encontra na casa da Nívia, a igreja que se encontra na casa do Cornélio, a igreja que se encontra na casa da Andréia. Opa, isso dá uma outra dimensão. Quando a gente não compreende isso, a gente retrocede na ordem de Jesus, no ministério de Jesus. Jesus disse: "Amigo, Deus está agora onde vocês invocarem o nome do Senhor. Seja num prédio, seja numa casa, debaixo da árvore, na rua, na fazenda ou numa casinha de sapê. Invocou o nome do Senhor Jesus, Deus está lá, ali é o culto." Olha que coisa revolucionária. Isso aqui é revolucionário, gente, numa cultura onde a adoração em qualquer expressão religiosa era local, era litúrgica, era restrita. Porque se você tem a adoração a um Deus, a uma divindade num local, você tem uma liturgia. Não dá para chegar lá de qualquer jeito. Opa, tem um jeito. Se você tem uma liturgia, você tem alguém que comanda essa liturgia. E se você tem alguém que comanda essa liturgia, você tem alguém que comanda quem comanda a liturgia. Isso é necessariamente ruim? Não. Sem fazer juízo de valor, mas é como a coisa é. Agora, quando você também, além dessa realidade, tem uma outra realidade, na casa, por exemplo, ou debaixo de uma árvore, ou quando a gente se encontra, às vezes vou na academia, tem tanto crente que eu falo: "Irmão, vamos fazer um culto aqui já então, né?" Não dá nem vontade de malhar, às vezes você até desanima, só encontra brincadeira, é legal encontrar os crentes. Ali também é um espaço de culto. Quando eu considero que a minha família é um espaço onde tem gente que invoca Jesus Cristo, a igreja de Jesus se reúne ali, isso muda. Então imagina quão revolucionário isso era naquela cultura onde a adoração estava dependendo de um local, de uma liturgia, de pessoas que coordenavam isso. Então, para Paulo é muito claro isso, e quando a gente não percebe isso, a gente retrocede num benefício que Jesus dá para nós. A gente reduz a igreja a um ambiente apenas, a um local. E se esse local for fechado ou destruído, a gente já não sabe mais o que fazer, porque a igreja fechou, a igreja de Jesus não fecha.
A gente se reúne aqui. Se esse prédio fechar, a gente vai se reunir em outro lugar. Se o outro lugar fechar, a gente vai se reunir nas casas. A gente vai aprender a como reunir, mas a igreja de Jesus não acaba. A igreja de Jesus não fecha. A igreja de Jesus não pode ser destruída. Não foi isso que Jesus disse para Pedro? Sobre essa pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. O que fecha é templo, é espaço, o que fecha é prédio, isso aí fecha. O que fecha é denominação, o que fecha é instituição, isso tudo fecha, isso acaba, isso vem, isso vai, isso cumpre o seu papel, mas a igreja de Jesus não fecha. A igreja de Jesus prevalece. Com 3, com 5, com 1000, com 10. Quando a gente não compreende isso, a gente vira alguém que depende em tudo da igreja. Então, para a gente aprender, a gente tem que vir num local. Para a gente servir, a gente tem que servir num local, aqui. Para a gente orar, a gente só ora aqui. Para ler a Bíblia, a gente só lê a Bíblia aqui. Durante a semana, seja o que Deus quiser, ninguém é de ninguém, é cada um por si, Deus por todo. Mas no domingo, aí é o dia de ler a Bíblia, a gente coloca a melhor roupa, a gente serve. A gente não consegue entender como é que a gente, com a nossa profissão, sinaliza o reino de Deus para fora da igreja. Pensa numa coisa interessante, só vamos pensar aqui na nossa igreja. O quanto de gente boa que tem aqui. Tem engenheiro bom, tem administrador bom, pedreiro bom, cabeleireiro bom, administrador, já falei bom, pastor bom, professor bom, tem gente aqui incrível, juiz, advogado. Só com essa igreja aqui a gente resolvia o problema de Vinhedo. Resolvia. Assim, em um ano. Bota todo mundo para pensar, pega os problemas, separa cada um, levanta o recurso, a gente resolve. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque, em certo sentido, igreja é isso aqui. Culto é isso aqui. É aqui. É só aqui. Aí a gente pega um cara que é brilhante e passa a ideia direto ou indiretamente para o cara que servir a Deus, você serve a Deus se você servir no ministério. Mas lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é o seu trabalho, irmão. E como é difícil demover isso da cabeça das pessoas. A gente faz fórum de profissional, a gente trabalha fé e trabalho, evangelho e trabalho, indica livro, isso está lá enraizado na gente. Vou servir a Deus. Onde é que você vai servir a Deus? Eu estou escalado no domingo. Mas e segunda? Não, segunda eu estou indo trabalhar. Quando a gente não tem essa concepção de que em Jesus, onde tem gente invocando o nome de Jesus, a igreja está reunida, a gente não assume a responsabilidade do pastoreio. Porque quando eu entendo que as pessoas que estão na minha casa, invocando o nome de Jesus, constituem a igreja, então eu sou pastor. Ou alguém aqui vai pastorear. Alguém aqui vai se responsabilizar, vai ensinar. A gente para de falar assim, não, isso aí tem que falar lá com o pastor, viu? Não, que ali é a igreja, irmão. A gente passa a ver a liderança do pequeno grupo não como a liderança de um programa ou de uma atividade da igreja, mas a gente resgata a perspectiva que Deus deu para nós o privilégio de pastorearmos as pessoas que estão se encontrando ali naquela casa, porque a igreja de Jesus está ali. Então eu olho para aquele grupo, eu olho para aquele encontro, não como mais uma atividade da igreja. "Ai, hoje tem PG, hoje tem discipulado". Eu olho com a alegria do salmista: "Alegrei-me quando me disseram: 'Vamos à casa do Senhor'". Vamos lá, tá 3, 4, 5, 10, a igreja de Jesus está ali e eu não vou fugir da responsabilidade de pastorear, de cuidar, de acolher, de servir esses irmãos. Então fica muito claro, no Novo Testamento, sobretudo na teologia do apóstolo Paulo, que
Em Jesus a gente tem esse privilégio de desfrutarmos, da igreja não mais, vinculada a apenas um local ou a uma instituição, mas onde está o povo de Deus. Isso traz aspectos práticos muito significativos, porque na lógica do Antigo Testamento, o templo era o centro exclusivo da adoração. Quer adorar tem que ir lá para o templo. Agora em Jesus, no Novo Testamento, vai ficando evidente que embora o templo também era espaço de adoração, a perspectiva da adoração era mais abrangente. A nossa vida é uma adoração, onde nós estamos reunidos, Deus está sendo invocado, ali a igreja, então a casa é também um ambiente da vida comunitária. Na lógica do Antigo Testamento, o culto era centrado no sacerdote. O próprio Deus ensina o povo nesse sentido. Mas isso não era um fim em si mesmo, porque agora em Cristo Jesus, nesse novo formato, nesse novo ambiente, nesse novo conteúdo da vida, quando a adoração, o culto conta com a participação de todos. A ideia dos dons aqui, isso é bacana. Quando a gente se reúne, todo mundo, não dá para todo mundo manifestar o seu dom, senão isso aqui vira uma loucura, que era a crise de Paulo com a igreja de Corinto, e que era uma igreja efervescente, né, seria ali uma igreja mais pentecostal, que Paulo tem que chegar e falar assim: "Calma aí gente, vamos organizar isso aqui, porque senão a gente não consegue prestar um culto com coerência e com lógica, tá todo mundo falando junto, outro começa a falar, o outro não entende, a gente tem que organizar aqui". Agora, quando a gente está nessa compreensão de entender que a nossa casa é uma igreja, se ali se reúne gente que invoca Jesus Cristo, a gente chama as pessoas a colocarem o seu dom e o seu talento. É um ambiente propício para isso. Todo mundo aparece, todo mundo serve e Deus é glorificado. Na lógica do templo, a adoração está ligada a um lugar. Na lógica do Novo Testamento, a adoração é em espírito e em verdade. Por isso, a gente abraça esse desafio do novo nascimento, de entender que não tem a ver com forma. Não adianta chegar no domingo, no local, e fazer aquele mise-en-scène, aquela cara de adorador extravagante, a falar em línguas, fazer aquela toda pirotecnia, se, como diz o profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Adoração é na vida, no jeito que se vive, numa profunda vida dedicada a Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o templo representava a habitação de Deus. No Novo Testamento, o nosso olhar é aprofundado para entender que Deus habita no crente. Isso aqui a gente responde à angústia de muita gente que não conhece a Deus e que diz assim: "Eu quero ver Deus". Aí geralmente a gente fala assim: "Vai lá na minha igreja, que você vai ver Deus". Não, em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a gente pode falar: "Você quer ver Deus? Olha para mim, olha para minha vida, que você vai ver Deus no jeito que eu falo, na forma que eu sirvo, no jeito que eu vivo". Na lógica do Antigo Testamento, o sacrifício era o sacerdote que fazia. Em Jesus Cristo, a gente tem um sacerdócio universal. Não precisamos mais prestar sacrifício de ordem nenhuma, que Jesus apresentou o único sacrifício aceitável e definitivo para Deus e nos deu o ministério de sacerdote. E o ministério primário do sacerdote é a intercessão, é entrar diante de Deus, intercedendo pelo povo. Era isso que o sacerdote fazia no movimento primário. Tanto é que ele entrava com as pedras, simbolizando as tribos de Israel, como se dizendo: Deus, estou aqui trazendo o povo comigo. Em Cristo Jesus, esse é o nosso ministério. Tem gente crente que vem, antigo de igreja, e fala: eu não sei qual que é o meu ministério. Ô, você é sacerdote, irmão. Você é sacerdote, você tem o ministério de interceder pelo povo, de entrar diante de Deus levando seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, seu vizinho. Você intercede diante de Deus em oração.
Isso não é uma coisa do pastor, do missionário, do apóstolo, do bispo, isso é uma coisa do crente. No Antigo Testamento, você tinha uma hierarquia muito rígida ali, em relação a quem atuava no templo. No Novo Testamento, é o chamado para o corpo funcionar, o corpo bem ajustado, cada um com seu dom, talento, não buscando a própria glória, mas edificando-se mutuamente para a glória de Deus. Então essa mudança de paradigma nos dá a possibilidade de encarar a nossa família, o nosso pequeno grupo, como a igreja se reunindo ali. Isso muda a nossa posição, tira a gente de uma postura de alguém que está coordenando o encontro e nos coloca num privilégio de exercer uma vocação pastoral, de alguém que está sendo instrumento nas mãos de Deus para auxiliar os irmãos que estão ali, para abraçar essa consciência de que ali é a igreja. Quanto participante, essa perspectiva me faz encarar o pequeno grupo com a mesma seriedade que que eu encaro os encontros aqui, porque o mesmo Deus que é cultuado aqui é cultuado lá. A mesma igreja que se reúne aqui, ela se reúne lá. Por que eu vou avacalhar lá? Por que eu vou lá naquele pequeno grupo para gerar contenda, para gerar intriga, né? A igreja de Jesus está ali. Eu vou lá para servir, eu vou lá para amar, enfim. Então, a partir disso, a gente percebe no Novo Testamento e ao longo da nossa história esse privilégio que nos é dado em Cristo Jesus de assumirmos esse ministério não apenas como um programa da igreja, mas vivermos pequeno grupo, discipulado, como a igreja acontecendo todos os dias e abraçando a nossa vocação e o nosso ministério em Jesus. Amém? Bom, se você tiver alguma pergunta ou consideração para a gente não estourar mais o nosso tempo do que já está, você pode mandar para o Israel, tá bom? Que ele vai responder aí a tua pergunta, tá? Não, brincadeira, você pode mandar para mim. Eu quero orar e a minha oração e o meu desejo é que o que a gente viu aqui ao longo desses dias, né, floresça no nosso coração. Talvez para você que está liderando o pequeno grupo, isso é um encorajamento, talvez algumas falas te confrontaram, outras tantas te encorajaram. Eh, Talvez para você que não está envolvido com um pequeno grupo, talvez isso te encorajou a abraçar esse ministério, a participar de uma forma mais ativa, efetiva, tanto quanto a questão do discipulado. Então a minha oração é que isso floresça no nosso coração e que também a gente ore por esse movimento dentro da nossa igreja, para que Deus nos ajude. Paizinho, muito obrigado. Que a tua palavra cresça e floresça no nosso coração e que fique em nós apenas aquilo que veio de ti. Que é devaneio humano, que isso seja esquecido e lançado fora, porque nos importa mesmo é ficarmos com a tua palavra. Só ela pode produzir em nós vida e vida em abundância. E fazer de nós um povo cada vez mais maduro, que vive nessa consciência de onde estamos a partir de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor se faz presente e é a tua igreja ali representada. Em nome de Jesus. Amém.